Fala galera do M2, tudo certo com vocês? Então mais uma aula de física, dia 27/4, nossa 15ª aula, olha aí que legal, né? Domiciliar. É o seguinte então, na aula passada vocês viram sobre calor sensível e calor latente, assistiram alguns vídeos do YouTube e fizeram um resumo que respondesse estas perguntas. Então nós vamos analisar essas perguntas hoje e vamos acrescentar alguns exercícios. Mas, antes de tudo, nós vamos organizar aqui, peraí, foi. Então, assim, calor sensível e calor latente. O calor sensível, a substância, ela muda a temperatura. Então, assim, tipo, a água tá, chá, leite, ferro, madeira, tá a 50 graus, passa para 51, 52. Esse calor sensível faz com que a substância aumente ou diminua a sua temperatura. Diferente do calor latente, ó. Porque pensa comigo, aqui assim nós tínhamos uma pergunta que relacionava, ó, o que diferencia gelo a 0 graus de água a 0 graus? O diferencia é o estado físico, né? Então, o gelo, tu vai dar energia para ele, vai dar caloria, só que ele vai continuar a 0 graus, porém vai mudar o estado físico, vai passar a ser água a 0 graus. Então, o calor latente, ele é responsável pela mudança do estado físico e não vai variar a sua temperatura, tá? Calor latente não varia a temperatura, calor sensível sim. O que é capacidade térmica? Nós já conversamos várias vezes sobre isso, tem a ver com de que substância esse produto é feito, né? Esse objeto, do que ele é feito, e também a quantidade que tem. É de metal, de ferro, tá? Mas quanto de ferro, né? Uma tonelada de ferro é 5 gramas de ferro, tá? Então isso é capacidade térmica. Também a temperatura é importante aqui, né? Que temperatura está esse objeto, também vai estar relacionado com a capacidade térmica. Qual o significado de calor específico? Bom, o calor específico, ele é de cada substância, porque no momento que tu vai aquecer a água, tu vai precisar de uma energia, de uma quantidade de calorias. Essa quantidade de calorias que tu utiliza para aquecer a água, né? Se tu vai aquecer uma outra substância, sei lá, álcool ou vidro, eles não vão mudar a temperatura da mesma forma, porque eles têm calor específicos diferentes. Então, tem objetos que são mais fáceis de aquecer, tem objetos que são mais difíceis de aquecer. Então, é para isso que serve a nossa tabela do calor específico. O que é? Já vamos respondendo assim em conjunto, né? O que é caloria por grama grau Celsius? Olha só que legal isso aqui, maneirão. Vou até trocar de cor, ó. Em homenagem ao nosso professor Fernando, super gremista aí, cor azul. O que é caloria por grama grau Celsius? Caloria é energia, tá? Então, quantas calorias tu precisa para aquecer 1 grama em 1 grau Celsius? Mais ou menos foi, mais ou menos, né? Quanto de caloria tu precisa para aquecer 1 grama em 1 grau Celsius? Vamos chegar lá agora no exercício. A diferença de gelo a 0 graus e água a 0 graus, os dois estão a 0 graus, porém a água tem mais energia, né, do que o gelo. Para te transformar água em gelo, tem que retirar calor dela, né? E para o gelo virar água, tem que colocar calorias para que ele mude o estado físico, mas ele não vai aquecer, isso é importante, tá? O gelo a 0 graus precisa receber ou doar energia para se tornar-se água? O gelo precisa receber energia para se tornar água. Vamos lá, então aqui, ó, peguei uma outra tabela aqui da internet. A gente observa aqui, substância e calor específico. Cada substância tem o seu calor específico. Então, assim, ó, pensa aqui comigo. A água, para aquecer 1 grama em 1 grau Celsius, precisa de 1 caloria. O alumínio, para te aquecer 1 grama em 1 grau Celsius, precisa de 0,21. O aço aqui, pouquíssimo, e o ouro, menos ainda. Então, a água é uma das substâncias que mais precisa de calorias para ser aquecida, para variar a sua temperatura. Ela precisa de uma quantidade maior de energia. São pouquíssimas substâncias
que tem um calor específico maior do que o da água. Nas tabelas que vocês analisarem, a água vai estar sempre no topo, tá? Então, olha só que interessante, ó. Por exemplo, aqui, para aquecer a água em relação ao aço, precisa de 10 vezes mais calorias para aquecer em 1 grama, em 1 grau Celsius. Meu Deus, que loucura! Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Quantas calorias são necessárias para aquecer a água? Pessoal, para aquecer a água, eu tenho que saber, primeira coisa, vamos montar junto aqui. Aquecer em quanto de temperatura nós vamos variar, né? De quanto a quanto? Ah, eu vou aquecer de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Ah, então essa informação é importante. Olha só, vamos botar aqui então. Aquecer alguma coisa, tem que saber quanto de temperatura nós vamos aquecer. Depois, o que mais nós precisamos? Ah, tem que saber quanto de água, né? Isso, a quantidade dessa substância que tu vai aquecer. Vai aquecer 1 ml de água, 50 ml, 1000 ml, 500 ml, 1000 litros, 5000 litros, enfim. Então, isso também é importante, a quantidade, tá? E a água, 1 ml de água é igual a 1 grama, tá? Isso tem a ver com a densidade. Então, sempre que perguntar um ml é a mesma coisa que 1 grama. Ou seja, se nós pegarmos 500 ml de água, vai ser igual a 500 gramas. Ah, entendi mais ou menos. E se eu tenho 1 litro? Bom, 1 litro, na verdade, isso aqui são 1000 ml. Ou seja, são 1000 gramas. Tá? Essa relação de 1 ml para 1 grama, isso é só para a água, porque tem a ver com a densidade do objeto. Mas não se preocupem que os objetos estarão sempre, com exceção da água, já vai aparecer para nós no probleminha em relação às gramas, a sua massa, tá? Então, nós já temos aqui, ó, as informações, né? Porque a água aqui, né? A água, ela tem calor específico de 1 caloria por grau Celsius. É um terror escrever isso aqui no computador. Então, pensa comigo. Existe uma fórmula que diz assim, ó, a quantidade de calor que tu precisa para aquecer alguma coisa tem a ver com a massa desse objeto, M, né? Quanto de objeto tu vai estar aquecendo, vezes massa, a temperatura e o calor específico dele. Então, são essas relações aí. Eu vou até botar numa ordem diferente aqui, MC e T. Então, quanto de calor tu precisa para aquecer um objeto, uma substância, enfim, tu precisa saber, primeira coisa, quanto M massa, que quantidade é. C, o calor específico, tu vai aquecer água, vai aquecer gelo, vai aquecer alumínio, sei lá o que é, né? E também o T aqui, né? Ou seja, quanto que tu vai aquecer ou quanto que tu vai resfriar. Quando tu vai resfriar, a tua quantidade de energia vai ser negativa, tu vai estar retirando. Quando tu for aquecer, vai ser positiva. Isso que a gente tem que ter, então, anotado. Quando vai aquecer, nós precisamos doar energia. Quando nós vamos... Olha que bonitinho, vamos fazer um esquema aqui de I.J. Ó, quando nós vamos aquecer, nós precisamos doar energia para esse objeto. Quando tu vai resfriar, ou tu precisa retirar energia dele. Energia. Oxa vida, energia. Certo? Então, aqui está a nossa informação. Vou diminuir um pouquinho a letra aqui. 11. Essa fórmula, ela dá para não esquecer dela, pensando da seguinte forma. Deixa eu botar um tab aqui. A fórmula é do Q macete, certo? Então, Q macete. Q, que é a quantidade de calor necessário, é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Q macete. Curtiram aí? Não? Ah, mas é isso aí mesmo, não tem muito. Tá, vamos voltar aqui, ó. Quantas calorias são necessárias para aquecer a água? Ah, agora nós já temos a informação. Ó,
de 20 para 50. Então, a variação da temperatura é de 30 graus Celsius. Então, essa informação é importante. E a quantidade? A quantidade nós não colocamos, né? Vamos botar aqui. Então, quantas calorias necessárias para aquecer a água? Para aquecer, diz aí, isso, 250 ml de água. De 20 para 50. Então, variação de temperatura 30 graus. E a quantidade, ou seja, vamos botar um espacinho aqui, a massa é de 250 gramas, porque a água é a única que ml é a mesma coisa que grama. Então, colocando lá na fórmula, se eu vou aquecer, a gente vai ter que dar energia para esse objeto, certo? Então, que macete aqui, ó? A massa, quanto é que é? Bom, a massa é a de 250 gramas, tá? Vezes o calor específico da água. O calor específico da água está aqui, ó. 1 caloria por grama grau Celsius, vezes 1. Vezes a variação de temperatura, quanto é que nós queremos variar, vezes 30. E aí, quando fizer esse cálculo, vai dar a resposta da quantidade de calorias que nós precisamos. Então, 250 vezes 30, isso vai dar 7.500 calorias. Foi? Entenderam ou não? Mais ou menos. Fórmula daí é matemática, o esquema, né? Certo? Vamos fazer um outro aqui. Vamos montar junto aqui, ó. Eu, tu e a galera que está assistindo o vídeo. Não sei se está todo mundo assistindo ao mesmo tempo, provavelmente não. Exercício 2. Vamos pegar aqui, ó. Quantas calorias precisamos para aquecer? Vamos botar a mesma coisa, 250 gramas. Vamos escolher um outro cara aqui, ó, da tabela. Vamos pegar aqui o ouro. Para aquecer 250 gramas de ouro na mesma variação. De 20 para 50, vamos botar aqui pode ser, de 50 graus Celsius para 80 graus Celsius. Olha que Joe, para 80 graus Celsius. Quantas calorias precisamos para aquecer 250 gramas de ouro de 50 graus Celsius para 80 graus Celsius? Olha só que interessante agora, o problema está completo. Então, a fórmula é a seguinte, que macete. Então, a quantidade de caloria que nós precisamos vai ser igual à massa, que é 250 gramas, vezes o calor específico do ouro, 0,03, vezes 0,03, vezes a variação de temperatura, que também foi de 30 graus Celsius. Então, como nós temos o calor específico aqui em caloria por grama grau Celsius, nós podemos usar sempre gramas e graus Celsius e a resposta estará em calorias. Isso é bem importante de informação para nós. Então, olha só. Quantas calorias precisamos para aquecer 250 gramas de ouro de 50 para 80? 250 gramas vezes o calor específico vezes 30. Então, lá na água, nós precisamos de 7.500 calorias para aquecer. Vou botar aqui de verde. Agora, para aquecer a mesma quantidade de ouro, né, a mesma massa, 250 gramas, variar a mesma quantidade de temperatura, vamos ver quantas calorias precisaremos. Como o calor específico do ouro é menor, ou seja, precisa de menos energia, vai ter que dar menos do que isso aqui. Então, a gente faz 250 vezes 0,003 vezes 30. Ou seja, deu 225 calorias. Então, é muito mais fácil aquecer o ouro do que aquecer a água. Olha só que diferença deu. Foi, então, para que serve a tabela do calor específico? Vamos pensar o seguinte agora, vamos pegar uma outra substância, vamos escolher junto ali. Exercício
3 aqui. Vamos pegar 200, vamos pegar um outro esquema aqui. Vamos pegar mais 2 quilos, 2,8 quilos. De quê? Escolhe aí, Joe. De areia. Pode ser então, de areia. 2,8 quilos de areia. E vamos variar a temperatura em vamos pegar no inverno aí, de 10 graus para um verão bem quente aí, 30 graus. E graus Celsius daí, tá, gurizada? Graus Celsius para 30 graus Celsius. Então é o seguinte, a fórmula Q igual a mCt, Q macete. Então a quantidade de calor que nós precisamos, para variar de 10 para 30, nós vamos doar energia. Se fosse de 30 para 10, vamos mudar isso aqui então, vamos botar aqui, ó, de 30 para 10 graus, nós vamos ter que retirar energia, temperatura. Então, vou pegar 2,8 kg de areia e a variação de temperatura é de 30 para 10, ou seja, 20 graus de variação. Só que a areia, que é importante também, tem que pegar qual é o calor específico dela, 0,2. Então, o calor específico da areia é 0,2 caloria por grama grau Celsius. Então, olha só, a massa, 2,8 quilos. Porém, lembra que eu acabei de falar para vocês que aqui está em gramas? Ai, nem me lembro mais agora. Não, lembra sim, quer ver? Ó, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, se tu tem 2,8 quilos, tu multiplica por 1.000, né? Pula a vírgula 3 vezes. Ou então tu pensa assim, né? Tu tem 2 quilos, cada quilo é 1.000, 1.000 mais 1.000, 2.000, mais 0,8 mais 800. Mas enfim, os 2.800, as 2.800 gramas vezes o calor específico, que é de 0,2, vezes a variação de temperatura, que é de 20 graus Celsius. Entendi agora. Então eu tenho que fazer 2.800 vezes 0,2 vezes 20. Isso vai dar 11.200 calorias, com C minúsculo, porque com C maiúsculo é caloria alimentar, e nós não estamos falando de alimento. O que nós podemos ajustar aqui, ó, acho que está ficando legal aí, o pessoal está conseguindo entender. Qualquer coisa, manda um e-mail ali, dando uma sugestão, se ficou melhor assim, se é melhor com a mãozinha. Nós podemos transformar 11.200 calorias em 11,2 quilocalorias. Bom, entendi. Certo, pessoal? Então, essa foi nossa análise da fórmula aqui, do formulário, para que serve. Vou botar aqui, ó, de verde, que macete. E para que serve essa nossa tabela do calor específico. Esse exercício eu vou deixar assim para vocês, e eu vou colocar mais o exercício 4 aqui embaixo, para vocês tentarem resolver. Anotem no caderno esse exercício que nós fizemos juntos aqui, e mais esse 4 que vocês vão resolver sozinhos, certo? Então, acho que foi bem boa essa aula, bem produtiva. Nós revisamos aqui a aula anterior, conversamos sobre o calor específico e um pouquinho sobre a fórmula. Então, essa questão matemática, nesse momento, vai ser importante, até porque depois a gente vai ver um pouquinho de equilíbrio térmico e tal, mas vamos entender primeiro como que ela funciona. Certo, pessoal? Valeu, então, aí uma boa aula. Até mais!